Mas uma coisa mais interessante, foi por isso que a gente começou a conversa, falando de crime doloso e crime culposo. Está no artigo 33, parágrafo único do Código Penal Militar. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. O que é que isso quer dizer, senhores? Que aquele cidadão que eventualmente possa ser punido por embriaguez de serviço deve ter tido a vontade livre e dirigida de se embriagar. Porque se esta embriaguez foi produto de caso fortuito, foi produto de força maior, foi produto de uma imprudência, que é a característica do crime culposo, inexiste o crime de embriaguez de serviço. Por quê? Porque o Código Penal diz que só será punido por um crime se o pratica dolosamente, vírgula, salvo os casos expressos em lei. Tanto é que quando a gente vai ao Código Penal Militar, apenas para a gente dar um exemplo, a gente vê lá o homicídio, matar alguém, modalidade dolosa, e logo em seguida tem lá ser culposo. Então, se alguém provocar a morte de alguém por negligência, imperícia ou imprudência, ou mediante uma descrição de crime culposo, que é mais ou menos essa que o Código Penal Militar dá, se trata de uma nova modalidade de crime. Para o embriaguez de serviço, apenas a modalidade dolosa. Mas tem o regulamento disciplinar da Polícia Militar e diz lá no seu artigo 13 que as transgressões disciplinares são classificadas de acordo com sua gravidade em graves, médios e leves. E a partir dos números 89 e 90, nesse mesmo artigo 13, diz lá: embriagar-se quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo é uma infração disciplinar de natureza grave, cuja descrição coincide mais ou menos com a do Código Penal Militar. Mas acontece que o regimento disciplinar, o regulamento disciplinar da Polícia Militar vai mais. Diz lá no número 90 do artigo 13: ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo, infração médica. Então vejam que, em termos de resposta ao regulamento disciplinar, a lei complementar 893/01, que é o regulamento disciplinar da Polícia Militar de São Paulo, é muito mais exigente, é muito mais severa com o cidadão do que o próprio Código Penal Militar, que prevê apenas embriagar-se em serviço ou se apresentar embriagado para prestá-lo. Vem o regulamento disciplinar e diz que é infração disciplinar grave embriagar-se quando em serviço ou apresentar-se embriagado, e mais ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se alcoolizado para prestá-lo. Mas é uma coisa interessante que eu estava observando. O próprio regulamento disciplinar da Polícia Militar, além destas duas situações, ainda coloca lá no número 88, fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem ao uso de substância proibida, entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou introduzi-las em local sob administração policial militar. Agora o regulamento disciplinar está se referindo àquelas outras substâncias que não há apenas a bebida alcoólica, mas também àquelas substâncias que desequilibram a conduta do cidadão e o colocam também, e tecnicamente, na qualidade ou na situação de embriagado. E vai mais longe, lá no 91, introduzir bebidas alcoólicas em local sob administração policial militar,
salvo se devidamente autorizado. Então não é necessário que o policial militar ingira a bebida ou se apresente embriagado. Também é infração disciplinar ele fazer entrar em qualquer repartição sob a administração policial militar de qualquer tipo de bebida alcoólica, salvo, evidentemente, a situação de autorização dada pelo comando. Me lembro, há muitos anos atrás, uma festividade muito grande, uma unidade importantíssima da Polícia Militar aqui em São Paulo, quando se inaugurava inauguravam algumas novidades que o comando festejava, o próprio comando autorizou, aceitando inclusive doações de algumas companhias de bebida alcoólica. E do meio para o fim, todos podem imaginar o que aconteceu. Então, houve aquele mal-estar geral, o comando quis tomar algumas providências com respeito à ingestão de bebida alcoólica e acabou a coisa ficando numa situação bastante delicada para todo mundo. Por quê? Primeiro que ainda não vigia esse regulamento disciplinar, que é de 91, de 2001, e as coisas todas aconteceram anteriormente a esse ano de 2001. E em segundo lugar, porque o próprio comando autorizou, e me lembro quem autorizou por escrito, a entrada de barris e barris e barris e barris de chope que foram consumidos durante aquelas festividades todas. Vejam a nossa situação. Se o cidadão se embriaga, ele comete um crime de embriaguez de serviço. Se ele se apresenta embriagado, ele comete o crime de embriaguez de serviço. Porém, se ele ingere bebida alcoólica, mas não se embriaga, inexiste o crime. E nós sabemos que cada um de nós tem um nível de suportabilidade com respeito à ingestão de bebida alcoólica. Há aqueles mais resistentes ou aqueles menos resistentes. Conheço pessoas que tomam uma garrafa de uísque e perguntam onde está a segunda. Eu tomo uma dose de uísque e imediatamente, procurando um bar, se me deixar em pé, eu caio. Então vejam que o conceito de embriaguez não pode se prender e não deve se prender àquela famosa tabelinha que todo mundo conhece, que trata da ingestão, do alcoolizado, do embriagado, aquelas diversas fases da embriaguez. Não sei, e tenho certeza e tenho defendido, que aquilo não serve como medida para se dar alguém como embriagado. A embriaguez é caracterizada, tem que ser comprovada, evidentemente, mas não a partir de uma tabelinha, em que se vai lá, se retira o sangue do cidadão e, dependendo do percentual em gramas de álcool, de álcool por mililitro de sangue, isso possa representar ou não embriaguez. Tenho cruéis e cruentas dúvidas a respeito da exatidão do resultado deste exame para que se comprove ou não a existência de embriaguez, e principalmente da embriaguez de serviço. Me parece que o exame clínico, o exame de observação, o exame que o médico tem condições de fazer, não a partir da reação química, mas a partir da reação do indivíduo, de aquilatar com muito mais precisão se o cidadão está embriagado ou não. Eu tenho a impressão que o que a gente poderia, desde logo, trazer até para uma discussão futura e complementar a esta simples, esta quase pobre exposição, eu tenho a impressão que a gente cumpriu a missão. Espero que tenha pelo menos satisfeito àqueles que contavam comigo, que esperavam de mim alguma coisa. No futuro, certamente, na próxima vez, a gente conversará um pouco mais sobre isso ou sobre qualquer outro assunto que eventualmente possa interessar aos senhores.
Eu agradeço bastante